Salve rapaziada, Sasha aqui. Bom, como vocês bateram a meta da parte 1 dessa obra, estamos de volta aqui com a parte 2. E antes de seguir para a obra, peço a vocês que batam uma meta, que para esse vídeo é de 200 views e 20 likes. Não só para me estar trazendo a parte 3 dessa obra, como também para você mostrar o seu apoio a esse canal, ao conteúdo e a mim, ok? Então bora junto para essa obra. Depois que Su Ping aceitou a missão, ele aproveitou a oportunidade para ir para a área de nutrição livre. Ele olhou para a série de locais exibidos pelo sistema na frente dele. O lugar mais adequado para treinar para o nível superior. Depois de pensar um pouco, ele decidiu escolher o Chaos Netherworld Realm para ir. Então, ele sinalizou para entrar. Assim que ele entrou, ele encontrou vários tentáculos como um polvo, puxando-os para uma terra vermelha cheia de cheiro de sangue. Um momento depois, ele chegou dentro da área. Ele olhou e viu o que o ar estava cheio de um cheiro forte. Seu corpo era difícil de resistir. Neste momento, o Thunderlight Hat gritou de repente. Acontece que atrás dele estava uma medula óssea gigante, ferozmente indo em sua direção e pisando forte. O pequeno esqueleto foi atingido primeiro, quebrando seus ossos, levando à morte. Então, aquele osso gigante gritou alto, atacando Su Ping diretamente. Ele gritou apressadamente: há um inimigo. O pequeno esqueleto Véu imediatamente gritou a ordem. Neste momento, o braço gigante levantou diretamente a árvore de ossos em sua mão em direção à posição de Su Ping. Desse ataque, energia negra foi liberada. Então, com um estrondo alto, a árvore de ossos atingiu a posição de Su Ping. Neste momento, o relâmpago do Thunderlight Hat colidiu diretamente com a árvore óssea, resistindo ao ataque. O sistema exibiu as informações de batalha do esqueleto gigante, poder de combate, nível 5 aptidão, pobre habilidades, reconectar membros, rugido de guerra Su Ping. Depois de ver as informações, disse presunçosamente: parece que nem todos os monstros neste lugar nutritivo são monstros de nível de Rei das Feras. Antes que ele pudesse dar uma ordem, ele foi atingido novamente. O pequeno esqueleto quebrou seus ossos, levando à morte. O pequeno esqueleto Véu. O rato da luz do trovão rapidamente se esquivou. Su Ping gritou: rato da luz do trovão, use rapidamente a transformação do relâmpago do trovão. Depois de ouvir as instruções, o rato da luz do trovão começou a acumular poder de relâmpago diretamente, entrelaçando-se uns com os outros. A energia do relâmpago rapidamente se condensou em uma longa espada. Quando o Thunderlight Hat estava se preparando para atacar, Su Ping gritou: não solte. Balance a espada e corte seu braço. Um raio brilhou no ar, voando em direção ao inimigo. A espada de raio mirou na cintura do esqueleto gigante, cortando repetidamente, imediatamente arrancando seu braço. Então, o esqueleto soltou um rugido alto de sua boca. O Thunderlight Hat não conseguiu se esquivar a tempo e foi diretamente destruído pelas poderosas ondas sonoras, e morreu. A gema na testa da medula óssea de repente brilhou em vermelho. Habilidade: reconstruir membros. A parte ferida liberou uma grande força de sucção. Seguindo o som, os fragmentos de todos os lados se reuniram em sua direção. Toda a medula óssea próxima se condensou, tornando-se um braço ainda maior do que antes. Su Ping, vendo isso, reconheceu imediatamente a gema. Permitiu que ela recolocasse seus membros. Parece que a gema é um tesouro. Então, ele chamou os dois animais de estimação espirituais para ver. Mas o espírito de luta deles, a desaparecido completamente. Su Ping suspirou em seu coração e tirou diretamente um livro de habilidades do espaço e o usou imediatamente. O sistema imediatamente lembrou: você dominou o nível 1 de intenção de matar. O esqueleto gigante queria aproveitar a oportunidade para atacar. Da mão de Su Ping, energia vermelha foi liberada, espalhando-se em direção ao Thunderlight Hat e ao Little Skeleton. Eles foram fortalecidos com a intenção de matar e imediatamente se tornaram destemidos. O Thunderlight Hat usou diretamente Thunder Lightning Collision, lançando-se para cima, enquanto Little Skeleton atacou de baixo, formando um ataque de pinça. O esqueleto gigante condensou energia freneticamente. De repente, o braço supergigante bateu no chão. Um soco poderoso destruiu diretamente o chão. O pequeno esqueleto e o rato da luz do trovão morreram. Su Ping também morreu. Su Ping, depois de usar a ressurreição no local, olhou calmamente para cima.
Vendo que o tamanho do corpo do esqueleto era simétrico, era difícil manter seu centro de GRAVYdade. Mais uma vez, o esqueleto gigante deu um soco. Vendo isso, o Thunderlight Hat correu direto para ele. No momento de se aproximar do inimigo, ele usou a habilidade Thunder Shadow Clone, dividindo-se em 3 ratos. ¡Qué inesperado! O Thunderlight Hat começou a condensar energia novamente, liberando a habilidade Thunder Lightning Transformation. Su Ping imediatamente comandou um para cortar sua perna e outro para tirar em sua espinha. Eu quero essa joia! Após uma explosão, os 2 raios atingiram diretamente o esqueleto gigante. O esqueleto gigante foi atingido em 3 pedaços. Com um estalo, a gema vermelha caiu no chão. O sistema lembrou, Thunderlight Hat completou a matança. A habilidade Thunder Shadow Clone aumentou o número de clones, criando 3. Atualizado para múltiples Thunder Shadow clones. Su Ping disse presunçosamente, ele pode realmente clonar várias vezes. Muito bem. Depois que o rubi caiu, o pequeno esqueleto pegou e silenciosamente se agachou no chão, absorvendo a energia. Su Ping se VYrou para olhar e se perguntou, o que o pequeno esqueleto está fazendo? O sistema sagrado apareceu novamente e respondeu, esta é a atração única dos mortos, VY-vos de animais de estimação espirituais do tipo demônio. Ele pode invadir a energia de sua própria espécie para subir de nível. Com certeza, depois de engolir toda a energia da gema, ele de repente puxou uma espada de osso. O sistema anunciou, a estratégia do pequeno esqueleto aumentou para o nível 1. Compreendo a habilidade Espadachim Elementa. Derrotou o gigante da medula óssea. Eu não esperava que o pequeno esqueleto absorvesse o rubi e entendesse a esgrima elementar. Su Ping disse surpreso, parece que é realmente uma expectativa inesperada. De repente, atrás de Su Ping, uma formação de teletransporte de animal de estimação espiritual apareceu. Na formação de teletransporte, um animal de estimação espiritual com uma capa na cabeça e asas nas costas apareceu. Sob a onda da aura, Su Ping não pôde deixar de exclamar surpreso. O que é isso? Ele usou apressadamente a técnica de avaliação. As informações exibiam uma tabela cheia de pontos de interrogação. Su Ping olhou para a cena à sua frente. O animal de estimação espiritual exalava uma aura incomum. Esta é uma criatura de alto nível aqui? Talvez eu possa encontrar tesouros de alto nível através dela. De repente, o esqueleto feminino estendeu sua mão de medula óssea. Luz azul instantaneamente se reuniu em sua direção. No momento de liberar o Move-Y-mento, Su Ping teve toda sua energia Yang sugada, deixando apenas suas roupas. Todos morreram. No espaço da ressurreição, Su Ping pensou consigo mesmo, tão poderoso. Fui sugado até a morte em uma reunião. Então, ele não hesitou e escolheu ReVY-ver no local. Assim que o esqueleto feminino estava prestes a sair, Su Ping ReVY-vel. Ele ainda era muito amigável, cumprimentando, você é o chefe aqui? Por fim, posso perguntar, você tem cérebro? Antes que ele pudesse terminar de falar, o esqueleto feminino mais uma vez o sugou de volta para o espaço da ressurreição. Su Ping pensou, ela não deve entender minha língua. Droga! Ela acha que eu sou comida de graça? Desperdicando tanto tempo precioso. Então, ele naturalmente escolheu a ressurreição aleatória. Mas dessa vez, ele foi transferido para um lugar muito tranquilo. Olhando para baixo, ele descobriu que havia animais de estimação espirituais em todos os lugares. Ele ficou chocado e perguntou, onde é esse lugar? E esse é o esqueleto feminino de antes? Ela é a comida grátis? Nesse momento, as criaturas no chão também descobriram Su Ping. O esqueleto feminino, que era incomparável agora, estava extremamente aterrorizado, apontando para a posição de Su Ping, constantemente fazendo sons barulhentos. De repente, no vazio, uma garra gigante apareceu, apertando Su Ping, aprisionando-o. Abaixo também havia um esqueleto gigante sentado em uma cadeira, como um trono, o líder aqui. O monarca morto-vivo perguntou lentamente, quem é você? Como você chegou aqui? Vou te dar 3 segundos para responder. A pressão é tão forte. Su Ping tentou seu melhor para dizer, estou apenas passando. Su Ping pensou, o que esse monarca morto-vivo está tentando fazer? Por que ele ainda não me matou? Ele perguntou, você é o líder aqui? Su Ping pensou secretamente, se eu for morto em um instante, está tudo bem. Mas se eu for preso, não serei capaz de ReVY-ver, desperdiçando tempo.
Se eu perder muito tempo, levando a não completar a missão, então estou acabado. O monarca morto-vivo questionou novamente. Você pode se aproximar de mim silenciosamente. Você não é uma pessoa comum. Responda-me. Não vou perguntar uma terceira vez. No coração de Su Ping, ele pensou, então, ele está desconfiado da minha força. Ele não sabe sobre a existência do sistema. Por que não aproveitar isso para enganá-lo? Vamos ver o que acontece. Eu sou um clone do humano mais forte. Desta vez, estou aqui para verificar o nível de ameaça de vocês. Se for muito grande, vou eliminar todos vocês. A legião de mortos VY abaixo ficou imediatamente agitada, querendo correr para proteger seu rei. O monarca morto-vivo de repente olhou para baixo. Os olhos de seus subordinados brilharam com luz vermelha. Aqueles que estavam gritando para protegê-lo foram evaporados diretamente, não deixando nem um pedaço de carne. O esqueleto feminino, ao lado, estava tão assustado que estava suando frio. Su Ping, vendo isso, colocou lenha na fogueira. Esses são seus subordinados leais. Não dói matá-los assim? Poderia ser que você seja melhor em intimidar os fracos? Antes que ele pudesse terminar de falar, o monarca morto-vivo disparou um poderoso raio de energia, matando Su Ping. O monarca morto-vivo disse lentamente: proteção não é o que eu preciso. Não há nada neste mundo que possa me ameaçar. Su Ping, depois de rever ver no local, não mudou sua expressão e até sorriu, perguntando: é mesmo? Em seu coração, ele estava secretamente feliz. Finalmente, ele foi enganado. Contanto que eu não esteja preso, tudo será fácil. O monarca morto-vivo nunca vê sido humilhado assim antes. Várias formações mágicas imediatamente se abriram em seu corpo. O anel em sua mão brilhou em vermelho. Um momento depois, sob os pés de Su Ping, chamas imediatamente apareceram, torrando em cinzas em um instante. Depois de escolher um lugar para rever ver, ele foi mais uma vez perfurado por espinhos de terra liberados pelo anel. Toda vez que ele era morto, Su Ping revê véu com sucesso. Um sorriso floresceu em seus lábios, e seu coração também se tornou presunçoso. Quanto mais ele era morto, menos ele sentia dor. Ele tinha começado a se adaptar. O monarca morto-vivo, sem entender o motivo, caiu em contemplação. O pequeno humano na minha frente pode realmente reverter continuamente o tempo e o espaço do reino morto-vivo. O que exatamente ele é? O monarca morto-vivo queria segurar Su Ping em sua mão para ver o que estava acontecendo. Vendo isso, ele rapidamente aproveitou a oportunidade, indo rapidamente em direção ao anel de gema que ele estava cobiçando há muito tempo. No momento de colocar a mão no rubi, ele gritou: "Dê para mim!" No momento de pegar de volta a gema e o espaço pessoal, Su Ping também desapareceu. Então, Su Ping apegado o diamante do monarca morto-vivo. O monarca morto-vivo, neste momento, não estava mais calmo. Levantando-se com raiva, os dois maiores métodos que poderiam ser usados simultaneamente eram o teletransporte espacial e o domínio que ele controlava. Mas ele não conseguia descobrir para onde o humano rebelde tinha ido. Quem é ele? Neste momento, Su Ping escolheu rever em um lugar aleatório, dizendo alegremente: "Você ainda acha que eu vou continuar parado e amarrado? Você é muito ingênuo." Depois de dizer isso, ele fugiu confortavelmente. Su Ping observou a situação ao redor. Após confirmar que era seguro, ele rapidamente abriu espaço e convocou o pequeno esqueleto. Ele tirou diretamente os despojos super grandes que tinha acabado de obter, que eram centenas de vezes maiores do que o pequeno esqueleto tinha antes. O rubi era provavelmente tão grande quanto o pequeno esqueleto. O pequeno esqueleto, olhando para uma gema tão gigante, quase teve seu crânio caindo. Su Ping disse presunçosamente: "Você gosta? Como meu animal de estimação espiritual pode roer apenas fragmentos de ossos? Absorva-os. A próxima batalha é sua vez." Neste momento, em um certo lugar no reino do espírito do caos, inimigos estavam por toda parte, brandindo suas armas e atacando Su Ping. Após absorver o rubi, o poder de combate do pequeno esqueleto aumentou para o nível 4. Usando apenas uma faca de osso básica, ele lidou diretamente com os inimigos ferozes. O sistema também informou que o progresso AVY ha atingido 46 PHNTRM. O tempo restante era de um dia. Os inimigos estavam chegando como uma inundação. Su Ping, olhando para o grande número de demônios, riu. Tantos estão VY mudo para dar experiência. Deixe com você, pequeno esqueleto.
O rato da luz do trovão e o pequeno esqueleto, neste momento, também tinham um forte espírito de luta, sem medo algum. Depois de mais de meio dia de luta, o sistema lembrou que a estratégia de ambos havia aumentado para o nível 6 em ordem, aproximando-se do nível 7. O progresso da missão atual é de 94 PHNTRM. O tempo restante é de 14 minutos. Depois de um longo tempo de luta, eles estavam cansados e ofegantes. Su Ping olhou para o tempo restante. Ele não esperava que ainda estivesse tão longe de experiência suficiente. De repente, no corpo do líder que acabará de ser derrotado, pequenos tentáculos começaram a crescer do nada. Os olhos também começaram a liberar energia vermelha. Os tentáculos de repente enlouqueceram, liberando sucção, olhando para os fragmentos ao redor. Olhando para isso, ele estava reunindo poder para criar outro monstro, ainda maior que o anterior. Você é realmente teimoso. O protagonista, apenas parado firme no chão, aumentou diretamente a intenção de matar para os animais de estimação espirituais, dizendo: apenas mate-o, e a missão será concluída. O monstro gigante, após reconstruir, mirou o gancho em sua mão em Su Ping. Vendo isso, Su Ping calmamente comandou o pequeno esqueleto para usar a esgrima elementar, usando-a para acertar o gancho. Um som alto foi liberado. Este ataque, para o pequeno esqueleto, que já tinha força de nível 6, não era mais eficaz. O monstro, perdendo, bateu com raiva a mão no chão. De repente, inúmeras mãos estranhas agarraram Su Ping e os animais de estimação espirituais. Antes que ele pudesse reagir, eles estavam firmemente amarrados. Neste momento, o sistema lembrou: tempo restante, 3 minutos. 94% côn clut. Preste atenção ao progresso da missão. No coração de Su Ping, ele amaldiçoou. É aquela técnica de aprisionamento difícil de resolver de novo. Ele gritou: Thunder Light Hat, ataque o centro daquele monstro. Os 2 chifres do Thunder Hat constantemente liberavam um som crepitante. Como resultado, a transformação do relâmpago trovão acumulada atingiu ferozmente o centro da besta, liberando uma explosão alta. A besta, sendo atingida, olhou para Su Ping com uma expressão zombeteira. Algumas mãos estranhas protegeram o centro em um momento crítico, tornando este ataque completamente ineficaz. O protagonista, olhando para a besta à sua frente cheia de tentáculos, rapidamente usou a técnica de avaliação para verificá-la. A informação que atingiu seus olhos foi uma caixa de lembrete cheia de pontos de interrogação. Em seu coração, ele pensou: como esperado, não posso avaliar isso. Mas há 2 coisas certas. Essas mãos bloqueando o caminho não têm medo de matar habilidades, e o centro central é sua fraqueza. Neste momento, o sistema lembrou novamente: tempo restante, 3 minutos. Ele se VYRou apressadamente e gritou: Thunder Light Hat. Ative rapidamente a transformação Thunder Lightning. Cubra o poder do relâmpago na superfície do seu corpo. O Thunder Light Hat começou a agir imediatamente de acordo com as instruções, reunindo freneticamente o poder do relâmpago, tomando energia. Depois de cobrir seu corpo com um escudo de relâmpago, imediatamente, as mãos estranhas ao redor do rato foram repelidas pelo relâmpago. O sistema exibiu uma notificação. Thunder Light Hat compreendeu a habilidade de usar um escudo de raios. Pode usar raios para afastar o mal e proteger o corpo. Pode manter o efeito de dano e, simultaneamente, criar paralisia física a curta distância. O efeito de paralisia é dobrado contra inimigos do tipo demônio. O Thunderlight Rat continua a liberar raios freneticamente. O som de chiado era constantemente o VY do de todos os lados. Inúmeros monstros foram eletrocutados a ponto de serem controlados. Os monstros à distância também foram paralisados pela eletricidade. O efeito dobrou, fazendo com que eles soltassem suas mãos. Depois que Su Ping escapou do controle, ele imediatamente ordenou que o pequeno esqueleto matasse agora. O pequeno esqueleto, com a intenção de matar surgindo, neste momento, tinha olhos vermelhos, não temendo o monstro. A energia vermelha condensou-se em seu peito. O monstro paralisado não podia mais usar suas mãos estranhas para se defender. O pequeno esqueleto condensou toda a energia de seu corpo, atingindo diretamente o núcleo. A energia vermelha escura disparou diretamente para o núcleo. O sistema lembrou que ambos os animais de estimação espirituais AVY em completado o ataque. A estratégia deles AVY aumentado para o nível 7. Su Ping, olhando para a expressão do pequeno esqueleto, disse animadamente: a gema de sangue absorveu apenas uma pequena parte, e sua estratégia já aumentou muito. Se absorver tudo no futuro, não seria assustador?
O sistema mudou a tela novamente, lembrando que a missão principal foi concluída. Recebeu o mapa de poder do caos. A missão secundária também foi concluída. Recebeu 3 recompensas que foram colocadas no espaço de armazenamento. Fechando a área de treinamento. O sistema teletransportou todos de volta para a loja. Su Ping usou a técnica de avaliação no pequeno esqueleto. Agora ele havia atingido o nível 2. O poder de combate era nível 7. A aptidão estava acima da média. Su Ping se perguntou: o cálculo está errado. O sistema disse: esta é uma avaliação baseada em dados. Do início do caos sem fim até agora. Su Ping imediatamente se lembrou do monarca morto-vivo. Caos sem fim? Que interessante. O próximo passo foi avaliar o Thunder Light Hat. O nível era 3. O poder de combate era 7. A aptidão estava acima da média. Ele havia dominado muitas habilidades do tipo relâmpago. Su Ping elogiou: eu não esperava que uma besta do tipo relâmpago fosse capaz de compreender habilidades de mortos VYVus. Se alguém o VYR invocando mortos VYVus no campo de batalha, eu me pergunto o que todos pensarão. Isso é realmente algo pelo qual ansiar. Após deixar o Chaos Netherworld Helm, do espaço de armazenamento, o protagonista tirou as recompensas da missão. Sistema: o que é esse Chaos Power Map? Este é um antigo método de cultivo que foi perdido. Ele tem o nível de cultivo do hospedeiro. O Chaos Netherworld Map assume a si mesmo como gerente do universo, usando as estrelas para comparar os pontos de acupuntura no corpo, músculos e ossos para cultivo. Comparado ao poder espiritual usado pela Federação, essas são 2 escolas completamente diferentes. Su Ping não pôde deixar de ficar animado, dizendo: então, eu também posso começar a cultivar? Para condensar o poder espiritual no núcleo de origem, tornando-o maior em qualidade. Ao usar habilidades, basta girá-lo para formar um vórtice para liberar o poder espiritual no corpo. Portanto, afeta o mundo exterior. Este é o mapa do caos nível 1, Reino de Seleção Estelar. Su Ping não pôde deixar de inferir, condensando um vórtice. Em suma, é querer absorver outro poder espiritual, certo? Ele sorriu e disse: com a VY são de um mestre de animais de estimação espirituais, querer capturar esses não é tão simples. Então, ele rapidamente acenou com as mãos e os pés, capturando alegremente os pontos de luz. Depois de um tempo, ele descobriu que não conseguia capturar nada. Por que não consigo capturar nada? Porque esses poderes espirituais passaram por seu corpo. Ele olhou para o poder espiritual em seu corpo, pensando: se minhas mãos não funcionam, então e se eu usar uma barreira para bloquear a direção flutuante do poder espiritual? Neste momento, Su Ping de repente se lembrou de que ainda tinha 3 Power Pills. Ele não sabia se elas funcionariam, mas ele as tomaria primeiro. Então, Su Ping tomou 2 pílulas e as engoliu. Com certeza, o núcleo de origem em seu corpo havia se tornado maior. O sistema parabenizou. O host entrou com sucesso no Star Spring Helm. O painel de controle do personagem foi aberto. O sistema tirou uma foto de Su Ping, muito bonito. Mas a parte da pontuação tinha pontos de interrogação. O sistema respondeu: a força atual do host não tem o direito de VY-sualizá-la. Essas pílulas de poder de origem comeram apenas 3, e a estratégia aumentou para o nível 3. Se eu cultivar normalmente, levaria pelo menos 4 ou 5 anos. Poderoso demais. O sistema perguntou: há mais pílulas de poder? O sistema disse: esta pílula só funciona para os níveis 1 e 2. O hospedeiro entrou com sucesso no nível 3. Por favor, descubra e cultive por conta própria. Além disso, este universo, embora seja transformado do mapa estelar do caos, é projetado para simular o universo real. Ao mesmo tempo, o hospedeiro está absorvendo e refinando. Por favor, preste atenção às estrelas maiores do que você e VY te ser sugado. Su Ping não conseguiu o VY olhar para baixo. Um planeta próximo estava absorvendo poder espiritual. O que acontecerá se eu for sugado? Meu cultivo será interrompido? O sistema deu uma resposta simples: destrua o espírito de origem. Su Ping, ou VY nudo isso, quis xingar. O sistema imediatamente lembrou, xingando. Lembrete número 1. Além disso, no universo caótico do poder espiritual, o movimento do tempo não é o mesmo que o tempo normal. Por favor, preste atenção em organizar seu tempo. Esta é uma oportunidade e um risco que coexistem.
Como peixes grandes comem peixes pequenos. Ou apenas IVY ser absorve Y do pelas estrelas maiores. É mais confortável do que naquela área de treinamento. É apenas um pouco chato. Lembro que minha irmã mais nova também é uma mestre de animais de estimação espirituais de nível 3. Imagino se consigo aguentar um soco dela agora. Ocupado por um dia, Su Ping voltou para casa. Ele recebeu uma refeição deliciosa preparada pela mãe do dono original. Coma mais, não fique com fome. Ele não pôde deixar de pensar. Embora ela não seja a mãe biológica do dono original, ela parece ser boa para o dono original. Pelo menos posso sentir o calor da família. Depois de comer, ele descobriu que Su Linghui não tinha comido hoje e estava ocupado se preparando para a competição. Su Ping se perguntou: agora que me tornei um mestre de animais de estimação espirituais de nível 3, também quero saber se posso levar um soco da irmã mais nova do dono original. De repente, ele descobriu que um denso poder espiritual estava sendo liberado da rachadura no quarto de Su Linghui. Sua curiosidade aumentou. Su Ping se aproximou apressadamente, espiando pela fresta da porta. Em seu coração, ele se consolou: não estou espiando. Sou apenas um irmão mais velho observando o cultivo de sua irmã mais nova. Su Ping ficou chocado, olhando para o núcleo de origem no corpo de Su Linghui, absorvendo o poder espiritual automaticamente. O protagonista se perguntou: por que minha irmã mais nova pode simplesmente ficar deitada ali e absorver poder espiritual, e a escala é tão grande? O poder espiritual ao redor parece ser puxado por algo, sugando automaticamente para dentro do corpo dela. Este é o método de cultivo ensinado na academia. Su Ping entrou no mapa estelar e não pôde deixar de pensar: o poder espiritual no mundo real é mais fraco do que o universo caótico de poder espiritual, e é distribuído uniformemente. O poder espiritual caótico no universo é dividido entre áreas densas e esparsas. Diante dessa descoberta inesperada, Su Ping ficou feliz em seu coração. Se eu puder aprender esse método de cultivo, no universo caótico do poder espiritual, minha velocidade de cultivo não aumentaria significativamente? Então, Su Ping imediatamente se sentou ereto, começando a tentar imitar sua irmã mais nova, girando seu próprio poder espiritual. Ele imediatamente descobriu que a coisa especial aqui era a força de tração. Quando a VY a massa suficiente, apenas confiar na rotação para criar uma força de tração poderia puxar o poder espiritual próximo para absorvê-lo, em vez de ter que correr para todos os lugares. Su Ping agarrou a chave. Ele tentou girar na direção oposta para ver se a VY há alguma diferença. Su Linghui, em seu quarto, de repente sentiu que absorver o poder espiritual estava se tornando cada vez mais difícil, cansada e suando por todo o corpo. Neste momento, Su Ping aumentou a dificuldade do jogo, estendendo as mãos, tentando girar em direções opostas em cada mão. O poder espiritual no corpo de Su Linghui, neste momento, era como água corrente, sendo freneticamente absorvido por Su Ping como uma bomba. Ela não conseguiu e VY soltar um grito. Também sem entender o porquê, Su Linghui olhou para o escasso poder espiritual próximo, pensando: que estranho. O poder espiritual de repente se condensou e não pode mais ser absorvido. Por que a operação do poder espiritual de repente se tornou caótica? Poderia ser que uma potência esteja passando recentemente? Então, de repente, o poder espiritual em seu corpo foi puxado à força. Su Linghui não conseguiu mais controlá-lo e caiu no chão com baque, soltando um grito. Su Linghui, o que há de errado? Mãe, estou bem. Estou cultivando. Su Linghui começou a se acalmar e analisar o poder espiritual. Isso é definitivamente estranho. Mas a direção para a qual ele está se movendo é claramente em direção ao quarto inútil do meu irmão mais velho. Enquanto isso, Su Ping estava cultivando em seu quarto, também respirando alívio y-ado. Finalmente, eu compreendi o segredo, mais ou menos. Na Naught Pet Store, Su Ping estava imerso em cultivo caótico no universo, constantemente girando e absorvendo o poder espiritual de todos os lados. Su Ping não pôde deixar de suspirar. O poder espiritual dessas estrelas estava constantemente sendo absorvido por ele. Contanto que ele soubesse como manter a distância para VY ser sugado, ele poderia até mesmo cultivar enquanto dormia. De repente, Su Ping sentiu que havia duas pessoas na loja, uma grande e uma pequena. Clientes possuindo esse tamanho de poder espiritual. Parece ser Su Yan YE. Ouve Y nudo murmurar grande e pequeno. YY apressadamente e timidamente abraçou seu peito com força.
Su Yanin gritou alto. O que você quer dizer com grande e pequeno, chefe? Su Ping deu a ela alguns olhares e disse, estou falando sobre poder espiritual. Seu poder espiritual é muito fraco. Você ainda tem que trabalhar duro para cultivar. Caso contrário, como você pode controlar animais de estimação espirituais mais fortes? Su Yanin ficou surpreso. Em seu coração, ela pensou, ele disse animais de estimação espirituais mais fortes? Poderia ser que nesses curtos 3 dias, o Thunderlight Hat subiu de nível novamente? Su Ping disse externamente, espere um momento. Eu vou pegar seus animais de estimação espirituais para você. Mas em seu coração, ele se sentiu culpado, pensando, um animal de estimação de poder de combate de nível 7 é colocado em uma academia de alto nível. O nível 3 é médio. O nível 4 é bom, certo? Um momento depois, Su Ping trouxe o Thunderlight Hat e disse, pegue de volta. Já foi pago. Não há mais taxas. Su Yanin abraçou o Thunderlight Hat em seus braços, considerando, a cor do pelo do Thunderlight Hat mudou? Além disso, o humor do animal de estimação espiritual que em VYA está tão baixo. Só o em VYA por alguns dias. Ao ver seu dono, ele não tem nenhuma excitação. Poderia ser que ele esteja relutante em deixar este lugar? Eu só o enviei YA para nutrir por alguns dias, e ele pode fazer o animal de estimação espiritual ter sentimentos? Mesmo se eu estabelecer um contrato de poder espiritual, o dono e o animal de estimação espiritual, desde o início, não têm sentimentos. Eles apenas mantêm as ordens básicas. Se eu cancelar o contrato, não haverá nenhuma conexão. YYE, olhando para o estado dos animais de estimação espirituais, não pôde deixar de ficar surpreso. Seus ferimentos parecem ter sarado. A cor do pelo também está mais brilhante do que antes. Em seu coração, Su Yanin suspirou. Esta é uma loja com um coração. Então, ela se VYRou para agradecer ao chefe. Obrigada por cuidar deles com tanto cuidado. Su Ping, com uma expressão impaciente, ordenou que os clientes fossem embora. Su Yanin disse, que tal você me recomendar alguma comida? Su Ping pensou, ela quer usar esse método para me retribuir? Ah, bem, tanto faz. Não vou enganá-la dessa vez. Compre isso. 1.200 yuans por raiz. Compre para Fênix de Fogo comer. 1.200 yuans por raiz? Sério? Depois de sair da loja, Su Yanin e YY foram para um espaço aberto para ver o quanto mais forte o rato da luz do trovão AVY se tornado depois de ser nutrido. Su Yanin disse, ainda algum tempo antes da partida. Vamos nos aquecer primeiro. Ela disse alegremente, YY, invoque seu animal de estimação espiritual mais forte. Não se segure. YY não conseguiu e VY rir. Você está tão confiante? Depois de dizer isso, ela invocou o gigante de pedra, um animal de estimação espiritual humanoide com uma linhagem de alto nível. Era o trunfo de YE. Embora não estivesse totalmente crescido, seu poder de combate já havia atingido nível 5. Espero que o rato da luz do trovão possa resistir a isso. Quero principalmente testar o poder da transformação do relâmpago do trovão e do clone da sombra do trovão. O Thunderlight Hat atacou primeiro, lançando-se diretamente em direção a YE. Vendo isso, YE casualmente comandou, apenas brinque com ele. O Rock Gigante, com uma cabeça de pedra e 4 braços, bateu palmas, seu corpo inteiro liberando energia vibrante. Vários pilares de pedra no lado direito atingiram o rato diretamente. Junto com isso, o som de uma respiração pesada soou. O Thunderlight Hat, seu corpo inteiro liberando raios, esmagou os pilares de pedra. As pedras quebradas estavam prestes a atingir o rato. Vendo isso, Su Yanin gritou press adamant. Use Thunder Shadow Clone, Thunderlight Rat. Usando a habilidade, imediatamente, ele se dividiu em 3. Imediatamente, YYE, ao lado, não conseguia acreditar, exclamando, ele pode realmente se dividir em 3 clones. Su Yanin também ficou surpresa quando viu tantos Thunder Shadow clones. Os 3 clones atacaram o Rock Gigante e voaram direto para trás. Ele queria encontrar YE. Ao ver isso, YY entrou em pânico e usou um escudo espiritual para bloquear na frente e gritou, Yanin, deixe lutar contra o gigante de pedra. Meu escudo é muito fraco. Su Yanin respondeu, não se preocupe. Estou apenas deixando o rato se aproximar. Não estou ordenando que ele ataque.
Em seu coração, ela estava secretamente analisando. O gigante de pedra tem uma linhagem de alto nível e uma extraordinária capacidade de observação. Esta é uma ótima oportunidade para testar o Thunder Shadow clone do rato. Neste momento, o rock gigante descobriu que YY estava em perigo e rapidamente usou uma habilidade, mirando diretamente no Thunder Light Hat. No momento em que estava prestes a colidir com o escudo espiritual de YY, o rock gigante simultaneamente desencadeou um moveYmento de baixo. O Thunder Light Hat, debaixo do chão, irrompeu e apertou o Thunder Light Hat em sua mão. Os 3 Thunder Light Hats em sua mão desapareceram imediatamente. O Thunder Light Hat imediatamente liberou uma forte aura de nível 7. O rock gigante de nível 5 na frente dele, um terrível Thunder Hat, imediatamente começou a tremer e suar de medo, VY rando a cabeça e querendo fugir. YY, vendo isso, não pôde deixar de ficar chocado. Não é que você não consegue pegar o verdadeiro? O rock gigante sentiu o grande poder do Thunder Light Hat. A VY há uma grande diferença entre eles. Sabendo que não podia lutar, ele só queria tentar proteger sua dona para protegê-la. Camadas de paredes de pedra começaram a cercá-los. Em um instante, um pequeno círculo fechado foi formado. YY ainda não entendia o que estava acontecendo. Yanin, diga rapidamente ao seu animal de estimação espiritual que estou seguro para que o gigante de pedra me deixe ir. Su Yanin, mesmo tendo VY com seus próprios olhos, sentiu que era inacreditável. O gigante de pedra tem uma linhagem de alto nível e é um atributo oposto. Eu não esperava que ele ficaria assustado com um rato de luz do trovão de baixo nível como este. Meu rato de luz do trovão é tão forte. Isso é muito estranho. Neste momento, era a hora da competição. O MC abriu o show com entusiasmo. A votação direta anual da Phoenix Mountain Academy terminou. Agora, a partida começa oficialmente. Aparecendo da esquerda está o novo azarão do ano, Su Yanin. E do lado direito do palco está um veterano que entrou no top 10 do ano passado, Li Ji, aquele que vê através de tudo. Enquanto o anfitrião ainda explicava as regras da competição, Li Ji atacou primeiro, invocando sua Water Shadow Beast. Todos na plateia também começaram a discutir. Ele descaradamente invocou seu animal de estimação primeiro. Ele não tem medo de que o oponente o ataque? Isso mesmo. Como alguém no top 10 do ano passado pode cometer um erro tão básico? Li Ji é muito descuidado. Su Yanin analisou secretamente Water Shadow Beast, um animal de estimação espiritual do tipo água com uma linhagem de nível médio. Ele é especialista em espreitar e emboscar. Tudo bem, vamos lá. Quando a fenda espacial se abriu, Su Yanin também convocou a Fire Phoenix, pretendendo restringir os atributos um do outro para ver quem era mais forte. O MC gritou, Player 2 é o primeiro em VY a Fire Phoenix com uma linhagem de nível alto. Para Water Shadow Beast com uma linhagem de nível médio, é realmente um inimigo poderoso. Como Li responderá? Assim que ele terminou de falar, Li Ji, no palco, levantou o braço alto e gritou, eu me rendo. O MC não conseguiu e VY gritar, eu ou VY errado. O jogador Li se rendeu sem lutar. Li Ji respondeu, isso mesmo. Eu disse que perdi esta rodada. Su Yanin, diante desta vitória inesperada, ficou um pouco sobrecarregado. Em seu coração, ela pensou, ele está zombando de mim? O que ele está pensando? Neste momento, a fenda espacial atrás de Li Ji abriu de repente. Ele disse presunçosamente, às vezes, para garantir que a presa morda a isca é indispensável. Assim que ele terminou de falar, da fenda espacial, teias de aranha se espalharam por todo o campo de competição. Depois de invocar seu animal de estimação espiritual, Li Ji disse lentamente, embora a Fênix de Fogo não seja mais forte em suas mãos, é definitivamente a mais difícil de lidar. O rato de luz do trovão, a besta rinoceronte de pedra e o tigre com 100 dentes são todos especializados em lutar no chão. Eu só preciso em VY animais de estimação espirituais com alto poder de combate para cuidar deles facilmente. Ele só tem a Fênix de Fogo, que é especializada em ataques aéreos. Até mesmo um animal de estimação espiritual de nível 5 teria dificuldade em derrotá-lo. Então, devo priorizar lidar com ele primeiro. Sinto muito, colega de classe Su Yanin. Eu investiguei todos os seus registros. Assim que Li Ji ainda estava imerso na alegria de seu próprio plano, uma chama voou do centro em direção à sua posição. Li Ji abriu um escudo espiritual de areia para bloqueá-lo.
A princípio, ele pensou que esse mover-y-mento era apenas uma chama suave e fraca. Antes que ele pudesse terminar de falar, o escudo do espírito de areia queimou até VY-rar cinzas. Lige foi queimado e não conseguiu VY-tar gritar. Vendo que o ataque foi eficaz, Suyanin perguntou a ele, "Você terminou de falar?" Então, ele ficou muito bravo e usou a Arf Trust Beast para perfurar. Vendo isso, Suyanin ordenou que a Fire Fênix se esquivasse. Então, ela rapidamente reuniu o poder imortal, fortalecendo a Fênix de Fogo e atacando com toda a sua força. A Fênix de Fogo rapidamente se afastou do chão. O alcance de ataque do impulso da Terra era obvyamente limitado. Não a como acertá-lo. A Fênix de Fogo ocupou o céu. Enquanto desvyava dos espinhos de terra, a Fênix de Fogo rapidamente reuniu energia. Em um instante, ele lançou duas habilidades, Crimson Flame Flying Bard e Flame Sparrow Slash. Ele lançou a forma de um pássaro de fogo e uma flecha de fogo, voando rapidamente em direção a Li Ji. Li Ji também estava calmo, comandando a Arf Trust Beast para usar uma habilidade protetora, Arf Prison. Imediatamente, um escudo gigante de pedra foi formado, protegendo a besta sob o solo. Os dois mover-y-mentos da Fire Fênix foram facilmente bloqueados, não causando nenhum dano à Arf Beast. Quando as chamas desapareceram, Suyanin olhou para a parede pesada na frente dela. Embora as bestas do tipo terra tenham resistência ao fogo, esta parede de terra é muito dura. Lige não pôde deixar de dizer presunçosamente, "Agora você percebe a diferença? A Fênix de Fogo tem apenas nível 3 e ousa enfrentar uma besta de impulso de terra nível 4. O monstro está usando prisão de terra. A teia de aranha está cobrindo o campo de batalha, lentamente começando a se retrair, com a intenção de estrangular os animais de estimação espirituais de nível inferior, Suyanin e a Fênix de Fogo. Neste momento, suas ações também são restringidas. Ela gritou, "A teia está se retraindo. Fênix de Fogo, pense em uma maneira de abrir um buraco." Suyanin olhou para a prisão da terra se retraindo gradualmente. A Fênix de Fogo cuspiu fogo, querendo destruir a teia. Mesmo com um ataque frenético, a prisão da terra ainda estava constantemente apertando. Em pouco tempo, Suyanin também estava enredada, incapaz de se mover. Mas ela ainda cerrou os dentes e perseverou. A Fênix de Fogo lutou na teia, querendo desesperadamente escapar do controle da gaiola. Mas a teia afiada deixava mais ferida a cada luta. Vendo a Fênix de Fogo ferida, Suyanin gritou dolorosamente, "Não lute mais." Li Ji, com um sorriso sinistro, comentou, "Tudo está dentro dos meus cálculos. Renda-se e você pode acabar com o sofrimento." Embora relutante, Suyanin não conseguia suportar deixar a Fênix de Fogo continuar ferida. Quando ela estava pronta para admitir a derrota, de repente, uma luz forte rompeu da boca da Fênix de Fogo. A energia dela condensou e então foi liberada, mirando na pesada parede de terra na frente. Como um pedaço de papel sendo cortado por um raio de luz, a Arf Trust Beast também perdeu sua habilidade de agir. Os juízes na plateia, testemunhando essa cena, não conseguiram deixar de gritar, "Esse é o Extreme Rei? Essa é uma habilidade de alto nível, nível 8. O homem de cabelos brancos falou primeiro, a Fênix de Fogo, embora pertença a uma linhagem de alto nível, considerando todas as bestas com linhagens de alto nível, a aptidão real deste animal de estimação espiritual pertence ao fundo. Além disso, em suas habilidades herdadas, não há raio extremo algum. Seja qual for o caso, esta Fênix de Fogo é realmente boa. Mais importante, ela nem amadureceu ainda. Ao mesmo tempo, o VYC diretor sorriu e lembrou, "Não se esqueça de que o Thunder Light Hat dessa garotinha também usou a transformação Thunder Lightning." Depois de falar, o homem vestido de branco caiu em contemplação. Outro gênio apareceu este ano. Se ela puder se juntar ao time de vanguarda, e depois que crescer, ela será uma árvore alta para a academia confiar. A garota ruiva ao lado dele agarrou sua gola. Ele imediatamente abriu a boca friamente e disse, "A garotinha chamada Suyanin já é minha." "O quê? Você quer roubá-la?" "Eu estava apenas brincando. Eu não esperava que um gênio como esse pudesse aparecer este ano. Se ela puder entrar na equipe de exploração e fazer contribuições, ela alcançará muita glória. Para a academia, ela será uma árvore gigante em que confiar." Ao mesmo tempo, a Fênix no campo estava constantemente liberando energia intensa. Todo seu corpo estava cercado por fogo. Suyanin não pôde deixar de ficar surpresa. Ele subiu de nível.
Não só compreendeu o raio extremo nível 8, mas sua estratégia também aumentou para o nível 4, nível baixo. Esta é realmente minha fênix de fogo? De repente, ela se lembrou do dono da loja de animais quando ele apresentou o Ser VYSU de cuidados. O Ser VYSU de atendimento da nossa loja, além de curar ferimentos, também pode melhorar incidentalmente a capacidade de compreender e melhorar a aptidão física. Na segunda rodada, Lige falhou novamente, rangendo os dentes e dizendo: "Que diabos é isso?" Eu estava claramente prestes a vencer. Como esperado, esta fênix de fogo é a mais difícil de lidar. Então, vou deixar você ampliar um pouco seus horizontes. Verdadeiro terror. Lige invocou um monstro gigante de 4 asas de um espaço. Ele saiu lentamente. Ele claramente atingiu o nível 5, uma besta demoníaca do vento madura e de alto nível. Mas não é permitido que os alunos tragam bestas ferozes? E se algo acontecer? O homem de cabelos brancos ao lado dele riu. Hugi, você é muito conservador. Todo ano, há muitas pessoas que não conseguem deixar o deserto. Hugi estava prestes a retrucar quando o VYC diretor abriu a boca lentamente e disse: "Não se preocupe. Há uma equipe de 5 instrutores fortes. Os árbitros são todos potências de alto nível. Nada vai acontecer. Quanto à besta demônio do vento, acho que ele usou algum meio para alugá-la. Depois da partida, vou lhe dar uma lição." Neste momento, no campo de competição, a Fênix de Fogo olhou para o monstro gigante e voou direto para o alto. Os olhos da besta demônio do vento revelaram uma luz, silenciosamente parados no lugar, sem reagir de forma alguma. Lige, sob a besta demônio do vento, neste momento, ordenou que a besta demônio do vento usasse o Miriadima de Slash. Mas a besta demônio do vento mostrou diretamente uma expressão de desprezo e não pretendia prestar atenção nele. Vendo isso, Lige pensou consigo mesmo: a diferença de nível é muito grande, fazendo com que a besta do vento não me escute? Ainda é demais para eu invocar esse monstro. Ele xingou alto: "Você é realmente uma maldita besta." Suyanin estava constantemente nutrindo a Fênix de Fogo. Neste momento, ela aumentou sua força, aumentou seu poder de vento e aumentou sua percepção e defesa. Vendo que Lige não conseguia comandar a besta demônio do vento, ela gritou apressadamente: "Cuidado com a oportunidade." A Fênix de Fogo atacou diretamente o mestre do animal de estimação espiritual. Após o VYR as instruções, ele usou a habilidade de nível 8 que compreendia raio extremo, condensando-a novamente em sua boca. A besta demônio do vento, vendo as ações da Fênix de Fogo, imediatamente teve seus olhos ficando vermelhos. Entre relâmpagos e pederneiras, ele correu na frente da Fênix de Fogo. Antes que a Fênix de Fogo pudesse disparar a luz de sua boca, a besta demônio do vento em VY ou diretamente a Fênix de Fogo para o paraíso com um golpe. O Coracao de Suyanin disparou, momentaneamente agitado. O que diabos foi isso? Foi muito rápido. Depois de resolver a Fênix de Fogo, aquele monstro se VYRou para lidar com Suyanin. Então, ela foi arranhada algumas vezes por ele. Quanto a Lige, ele já a perdido a consciência. Vendo isso, o VYC diretor ordenou que o árbitro parasse a partida. O pássaro deus do vento do árbitro voou para parar a besta maligna. Então, um raio de energia vermelha apareceu de repente, atingindo o VYmento da besta demônio do vento, salvando Suyanin na hora certa. Foi mais rápido que o pássaro deus do vento para resgatá-la. Hugi, vendo essa cena, analisou: é o rato da luz do trovão, mas não foi invocado por Suyanin. O rato da luz do trovão estava em campo desde o começo. A habilidade de esconder sua aura é muito forte. A besta demônio do vento, vendo seu ataque ser bloqueado por um pequeno rato, ficou furiosa. Então, lentamente levantou suas garras, começando a condensar energia. Ela lançou uma série de lâminas de vento, voando para os pés do rato da luz do trovão várias vezes mais. O rato da luz do trovão então usou seu VYmento final, invocando um espadachim morto-vivo. Um espadachim de osso, segurando uma espada, foi invocado da formação para proteger seu dono. Imediatamente, as pessoas na plateia gritaram sem parar: o Thunderlight Hat pode realmente usar habilidades do tipo demoníaco. Isso é inacreditável. Eu também quero um Thunderlight Hat. Neste momento, no campo, o bom Swordjasmin estava protegendo Suyanin. Ela estava se escondendo com segurança atrás do guerreiro de osso, resistindo a incontáveis golpes de vento. O anfitrião gritou: ele realmente está vendo o suficiente para ver tudo.
O Thunderlight Hat realmente usou a habilidade de invocação do sistema demoníaco. Além disso, ele pode bloquear temporariamente o Miriadima de Slash. O Thunderlight Hat, olhando para seu dono na frente dele, o culpado que causou tantas cicatrizes, então gritou Shit Shit para ameaçar a Wind Demon Beast. A Wind Demon Beast, tendo sido bloqueada 3x4 vezes, não querendo ser superada, então rugiu, criando uma formação como a Thunderlight Hat. Ao mesmo tempo, as duas ondas de animais de estimação espirituais desapareceram simultaneamente no local. Até o chão não conseguiu suportar seu poder e foi dilacerado. Em um instante, dois caminhos, um vermelho e um verde, de energia gigante colidiram um com o outro, liberando uma forte explosão. Suyanin, vendo a situação à sua frente, não pôde deixar de se preocupar, chamando o Thunderlight Hat. Enquanto isso, o anfitrião gritou: para o Thunderlight Hat confrontar a Wind Demon Beast madura de nível 5 é realmente imprudente. A fumaça criada pela explosão finalmente se dissipou. Claramente, o Thunderlight Hat não tinha sinais de ferimentos. Quanto ao Wind Demon Beast atrás dele, seu corpo estava esfarrapado. Uma Wind Demon Beast tinha realmente sido cortada com um ferimento tão grande. É a transformação do Trovão Relâmpago. Eu não esperava que a força do Thunderlight Hat fosse tão assustadora. O árbitro viu a forte intenção assassina do Rato da Luz do Trovão. Será que ele quer matar a besta demônio do vento? Na competição, matar intencionalmente um animal de estimação, no mínimo, terá seu direito de competir revogado. Não posso deixar uma estrela nova tão promissora perder seu futuro. O árbitro rapidamente ordenou que o pássaro deus do vento voasse para parar o rato. Mas o Thunderlight Hat, neste momento, tinha todo seu corpo coberto de raios, constantemente liberando raios. O Thunderlight Hat descobriu o movimento e lentamente virou a cabeça para olhar para trás. Num piscar de olhos, raios desceram do céu. A habilidade tem Direction Thunder Imprisonment nível 8 foi ativada imediatamente. O Wind God Bard não tinha como evitar ser eletrocutado. Onda após onda de raios o atingiam constantemente. Todo o campo de competição foi preenchido com o som do trovão. O árbitro, vendo a situação, gritou alto, querendo que o Wind God Bard retornasse rapidamente. Ele olhou para o animal de estimação espiritual, paralisado e ajoelhado no chão. O coração do árbitro estava cheio de choque. Como o Thunderlight Hat pode machucar o Wind God Bard nível 7? Até mesmo os animais de estimação espirituais que conseguem acompanhar sua velocidade podem ser contados em uma mão. Da plateia, comentários começaram a surgir. É o aprisionamento do trovão das 10 direções de novo. Ouvi dizer que, uma vez que o aprisionamento do trovão trava, em um instante, 10.000 raios atravessarão o corpo. Até mesmo animais de estimação espirituais do tipo pedra não conseguem resistir. O vice-diretor, vendo isso, também disse animadamente: o Rato da Luz do Trovão pode dominar a transformação do Relâmpago do Trovão nível 7. Isso já é de primeira. Agora, ele realmente apareceu com o nível 8 tem Direction Thunder Imprisonment. O homem de cabelos brancos bufou. Uma habilidade de alta qualidade, mas é aprendida por um rato trovão. Qualquer besta com uma linhagem média que aprendesse esse movimento seria o suficiente para vender por um preço altíssimo. HOUJI Ficus Secretement Assustido. O Thunderlight Hat nem tem medo do nível 7 Wind God Bard. Sua coragem realmente não é pequena. Eu realmente gosto mais e mais desse recém-chegado. O pássaro deus do vento no campo, neste momento, gradualmente se recuperou. Após a dor de ser ferido por um pequeno rato, ele ficou bravo. A energia começou a condensar freneticamente em seu corpo. Seguindo o som de estrondo, um tornado gigante foi formado a partir do vento que o pássaro chamou. O Rato da Luz do Trovão, vendo isso, todo seu corpo começou a liberar raios novamente. Ambos os lados não estavam dispostos a ceder. Uma grande batalha estava prestes a irromper. O árbitro, vendo a situação tensa, usou rapidamente o poder espiritual para suprimir o pássaro deus do vento. Exteriormente, ele gritou: pássaro deus do vento, acalme-se. Em seu coração, ele secretamente pensou: se o pássaro e o rato perderem o controle e lutarem aqui, todo o campo de competição será derrubado. O tornado ainda não havia parado. Suyanin, neste momento, parecia ter acabado de acordar. Ela gritou animadamente, olhando para o rato: Thunderlight Hat, você aprendeu outra habilidade de alto nível? Depois de ouvir o grito do dono, um segundo antes, o Thunderlight Hat ainda estava em estado de explosão.
Um segundo depois, ele havia recuperado sua aparência original adorável. Su Yannin estaba infinitamente animada. O Thunder Light Hat é incrível demais. O árbitro ao lado dela e o Wind Godbard, vendo essa cena, ficaram instantaneamente atordoados. O árbitro deu alguns segundos. O Thunder Light Hat não perdeu o controle? Neste momento, ele mudou para os gritos do anfitrião. O vencedor desta partida é Su Yannin. Parabéns a ela por avançar para a próxima partida. A cena muda para a loja de Suping. Ele estava na loja de animais de estimação, assistindo uma palestra para mestres de animais de estimação espirituais, usando seu próprio poder espiritual para injetar no corpo do animal de estimação espiritual, ignorando os meridianos em suas patas dianteiras. Dessa forma, eles poderiam fortalecer suas patas dianteiras. Suping, assistindo ao vídeo, sentiu-se entediado e bocejou. É isso que eles chamam de poderoso? Não é de se admirar que Su Yannin tenha ficado tão surpreso ao ver as mudanças no Thunder Light Hat. De repente, do lado de fora da Naughty Pet Store, houve um barulho alto. Um supercarro parou em frente à loja. Fan Yujin saiu do carro, cumprimentando Suping. Chefe, quanto tempo sem te ver? Ele casualmente pegou a comida espiritual na loja. Há alguns itens novos, hein? Suping olhou para seu braço e disse lentamente: seu braço está bem? Hehe, chefe, você nunca deve ter ido a um hospital da cidade, certo? Apenas dê a eles algum dinheiro. Mesmo que todos os ossos estejam quebrados, eles podem ser recolocados. Então, você é muito rico. Por favor, cuide um pouco da minha loja. Essas comidas espirituais do tipo morto-vivo podem ter desconto para você. Fan Yujin olhou para o preço da comida espiritual. Imediatamente, seu queixo caiu. Ele não pôde deixar de exclamar: este preço é 100 vezes mais caro do que antes. Um grão de comida é tão caro quanto minha taxa de cirurgia. Suping, ouvindo que não podia fazer negócios, imediatamente perdeu o interesse. Se não há mais nada, então vá embora. Eu ainda tenho que cultivar. Fan Yujin rapidamente abaixou a cabeça e coçou a cabeça, dizendo: eu estava apenas me exibindo demais. Comparado à força, claramente não sou tão bom quanto você. Não vou esconder nada de você. Desta vez, vim convidá-lo a descer a montanha. Não sei se você está interessado em exploração. No passado, Blue Star era um planeta pobre em recursos. Até que um dia, uma força poderosa destruiu o espaço, criando fendas entre as estrelas. Essas fendas instáveis são como pontes, conectando planetas desconhecidos. Existem planetas com recursos abundantes, e existem planetas que não contêm nada além de feras ferozes. Confiando nas fendas, os humanos alcançaram outros planetas, apreenderam recursos e se tornaram poderosos. A prosperidade durou apenas algumas centenas de anos. Para competir por fendas estelares de alta qualidade, a humanidade caiu em guerra CVYL contínua por muitos anos. O número de humanos foi reduzido pela metade. Quase 70 PHNTRM das terras do planeta se tornaram terras devastadas, não mais adequadas para VYV. Os sobre VYVentes finalmente chegaram a um consenso e estabeleceram a Federação Humana. Para sobre VYV, a Aliança Humana então se mudou para uma área estável onde fendas estelares não apareciam com frequência. Para sobre VYV, eles trabalharam duro para nutrir mestres de animais de estimação espirituais e selecionaram os melhores guerreiros para serem pioneiros, saindo para explorar, indo para as fendas estelares para procurar tesouros. Suping não pôde deixar de cair em contemplação. Indo Explorer. Isso parece interessante. Na verdade, ontem à noite, uma nova fenda estelar apareceu do lado de fora da cidade base de Longjian. Nossa equipe Black Wolf foi a primeira equipe de exploração, mas infelizmente, fomos atacados e perdemos uma Snow Fox com Flaming Tail, uma raposa de cauda vermelha. Assim que ele terminou de falar, Jindong, o sistema exibiu: parabéns, anfitrião, por ativar uma missão secundária. Encontré o animal de estimacao espiritual perdido. A recompensa pelo sucesso da missão é um manual secreto para forjar habilidades de Deus e demônio. Falha na missão, 10 pontos serão deduzidos. No coração de Suping, ele pensou secretamente: da última vez, o sistema deu um mapa estelar do caos. Realmente teve um grande efeito em aumentar minha força. Este manual secreto não deve ser menos valioso. É o momento certo para eu testar minha força fora da cidade base de Longjian. Um veículo de combate estava acelerando na estrada.
Um momento depois, Fan Yujin e Su Ping saíram lentamente do carro. Fan Yujin gritou: Capitão, chegamos. Este irmão é o mestre sobrenatural que você mencionou? O homem de cabelo verde era o capitão do time Black Wolf, Fan Gangli. O homem loiro ao lado dele era o VYCE capitão, Li Ying. Li Ying então perguntou: Posso perguntar seu nome? O protagonista disse com uma expressão calma: Meu nome é Su Ping. Su Ping como em comum, nada especial. Li Ying, vendo que Su Ping era tão jovem, também estava interessado. Muitas vezes ouvi esse garoto Fan Yujin mencionar você. Você realmente é um herói que surgiu em tenra idade. Você deve ter uns 20 anos, certo? Eu tenho 18 anos. Todos os três, ou VY nudo isso, congelaram. 18 anos. Ele nem chegou à idade de se formar como mestre de animais de estimação espirituais, certo? De que escola você é? Autodidata. O que significa que ele aprendeu sozinho. O homem de cabelo verde mais uma vez ficou de boca aberta. Irmão Su, ir para a Fenda Estelar desta vez é 10 vezes mais perigoso do que se juntar ao time de batalha. Precisamos registrar sua identidade primeiro. Além disso, para a conveniência da cooperação na batalha, espero que você possa nos deixar conhecer seu animal de estimação espiritual. Sem problemas. Mas não pretendo me juntar aos pioneiros. Só quero encontrar a raposa da neve com cauda flamejante. O homem loiro então disse: Você ainda é jovem, mas seu tom não é pequeno. Você acha que os pioneiros são um lugar que você pode se juntar se quiser? Ei, irmão Su, este é o com Y dado que o irmão Fan com Y dou. Não seja rude. Então, Su Ping invocou seu animal de estimação. O pequeno esqueleto, com uma aura feroz, saltou com uma faca. Assim que foi invocado, todos ficaram surpresos. Foi tão legal, mas o pequeno esqueleto acidentalmente deixou cair a cabeça no chão. Su Ping foi pegar a cabeça do pequeno esqueleto, tirou o rubi que a VY roubado outro dia e murmurou para si mesmo: Antes de partir, absorver Y por muitos dias na área de treinamento, mas a cabeça ainda é muito grande. Mas ir para a área de exploração deve ser o suficiente. Fan Gangli e Li Ying, parados ao lado dele, estavam cheios de veias. Fan Yujin, vendo que a situação não era boa, sussurrou apressadamente para Su Ping: Você só tem um animal de estimação espiritual? Su Ping lentamente pegou de volta a gema de sangue e respondeu: Isso mesmo. É tudo o que tenho por enquanto. Fan Yujin ficou imediatamente assustada demais para gaguejar. Você pode não saber, mas o capitão e o VYCE capitão têm temperamentos tão quentes quanto fogo. Se eu cometer um erro, estarei em apuros. Depois de prender a cabeça ao pequeno esqueleto, Su Ping sorriu. Não se preocupe. Eu aceitei a comissão e não vou decepcioná-lo. Su Ping gritou, e o pequeno esqueleto imediatamente cortou alguns círculos de energia de faca. No momento da apresentação, o pequeno esqueleto sacou sua espada, aparecendo no círculo de energia de faca, posando muito bem, lentamente colocando a espada de volta, encerrando a apresentação. Todos na equipe Black Wolf, vendo isso, também ficaram de boca aberta. Tão rápido! Só consigo ver a ação de colocar a espada de volta. Depois que o pequeno esqueleto terminou de guardar a faca, uma explosão alta foi liberada em todos os lados por onde a lâmina VY ha passado. De repente, o chão se despedaçou. Fan Yujin não conseguiu YYtar gritar. Isso também é imaginativo. Após ser reconhecido, Su Ping foi até a base para verificar sua identidade. As informações mostraram que ele era um mestre de animais de estimação espirituais de nível 3, sem linhagem. Agora, ele havia se tornado um pioneiro, temporariamente autorizado a explorar. Fan Gangli liderou a multidão até o armazém da Federação. A porta pesada se abriu lentamente. Todos os lados começaram a se encher de fumaça atrás do portão. Su Ping de repente ficou chocado, não acreditando na cena à sua frente. O que atingiu seus olhos foram todos os tipos de armaduras e armas estranhas. As amostras aqui estavam todas seladas em uma garrafa verde. Fan Gangli abriu lentamente a boca e disse: Irmão Su, a área de exploração é especialmente perigosa. Não seja educado. Por favor, escolha qualquer coisa para se proteger. Estou com VY dando você. Su Ping pensou em sua cabeça. Esses são bons produtos que não podem ser VYs no mercado. Este capitão é realmente rico. O tempo passou a cada minuto e segundo. Fan Gangli lembrou: o tempo é limitado. Provavelmente não resta muito. Irmão Su, você já escolheu?
Su Ping apontou para o item esfarrapado ao lado dele. Eu vou levar isso. O que todos VYHan foi que Su Ping escolheu um tesouro que era apenas um nível 1, método de cultivo básico para animais de estimação espirituais elementares. Li Ying não conseguiu e VY rir diretamente e disse: Fan Yujin, que tipo de pessoa você trouxe? Fan Gangli tentou se conter, mas não conseguiu e VY soltar uma tosse-tosse. Fan Yujin, com uma expressão preocupada, gritou: Estamos indo para o deserto. Capitão, você queria que ele trouxesse algumas armas e armaduras. Por que você escolheu um método de cultivo para treinamento? Su Ping mostrou que a VY a pensado cuidadosamente e disse: Antes de ter sucesso, não quero dever muito aos outros. Fan Gangli, neste momento, analisou calmamente. Métodos de cultivo são para treinamento de longo prazo. Essa pessoa ou não tem cérebro ou é extremamente clara sobre sua própria força. Espero que seja o último. O próximo era ir para o vestiário. Su Ping olhou para as roupas em sua mão e se perguntou. Fan Yujin, tendo acabado de vestir seu equipamento, sorriu e disse: Este é um presente do capitão. Ele pode resistir aos ataques da maioria dos animais espirituais de nível 5. Se eu falhar novamente desta vez, vou perder a cara. Su Ping, ou VY nudo isso, mostrou que entendeu. Afinal, é minha primeira vez em combate real. Ser cuidadoso não é prejudicial. Em apenas um momento, os dois partiram, indo para a fenda estelar. Su Ping perguntou: O quanto você sabe sobre o espaço da fenda? Fan Yujin pensou por um momento e respondeu: O nível esperado de perigo é bestas ferozes ou demônios costumam aparecer lá dentro. Nenhum minério raro foi encontrado temporariamente. Em seu coração, Su Ping pensou secretamente: Sistema demoníaco? Então, eu VYM ao lugar certo. Su Ping então continuou a perguntar: Você disse que vocês dois estavam gravemente feridos naquela época. Então, quem vai compensar a lacuna restante? Fan Yujin, enquanto incitava o animal de estimação espiritual a correr, respondeu: A pessoa restante foi encontrada pelos dois líderes. Ouve Y dizer que ele é um personagem implacável. Nunca o provoque. De repente, no céu, um grande pé de pássaro bloqueou o caminho. O animal de estimação que Su Ping e os outros estavam montando, ao vê-lo, entrou em pânico e perdeu o equilíbrio. Su Ping também não teve tempo de se defender e caiu. Ele só vê uma pessoa aparecer na sua frente, com algumas pequenas cicatrizes no rosto. O animal de estimação espiritual ao lado dele estava aproveitando o animal de estimação espiritual que tinha acabado de cair. Essa pessoa era Lin Mokun, o pioneiro da Roda de Prata. Neste momento, Su Ping ajudou Fan Yujin a descer. Fan Yujin ainda se gabava em voz alta: Felizmente, sou muito forte. Se eu tivesse caído, até mesmo uma potência de nível 6 teria sido esmagada em pedaços. Lin Mokun, ao lado, conversava entusiasticamente com Fan Gangli sobre a raposa da neve perdida com cauda flamejante. Lin Mokun mostrou que era um elite e poderia ajudá-la a encontrar o animal de estimação espiritual em um minuto. Imediatamente, seus olhos caíram em Su Ping ao lado dele. Quem é esse? Não há informações sobre ele. Fan Gangli imediatamente apresentou: Este é o auxiliar que o irmão Fan com VY dou, Su Ping. Lin Mokun avaliou Su Ping e disse: Você está VY nudo para a área de exploração pela primeira vez? Su Ping questionou diretamente: Espero que você possa explicar o que aconteceu agora. A expressão de Lin Mokun afundou, abrindo a boca e dizendo: Espadas e facas não têm olhos. Se você não consegue lidar com isso, em que está confiando para ir para a área de exploração? Fan Gangli, vendo que Lin Mokun estava infeliz, explicou apressadamente a situação urgente. Irmão Su, embora ele não seja um pioneiro, sua força ainda passou no teste. Lin Mokun olhou para ele. Então, passar no teste é o suficiente? Então, qualquer um pode ser um pioneiro. Depois de entrar, todos ou VYM meu comando. Caso contrário, não me culpe por ser implacável. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Fan Gangli garantiu a press adamant. Afinal, foi ele quem trouxe a pessoa, então ele naturalmente cuidaria disso. Su Ping, com uma expressão silenciosa, seguiu atrás. Em seu coração, Lin Mokun não pôde deixar de murmurar: O que há de errado com esse cara? Esse olhar é tão frio quanto olhar para um cadáver. Essa é realmente a primeira vez que ele entra na área de exploração? E aí, gostou da obra? Quer ver a continuação?
Então deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quero a parte 2. E se você deseja aprender a desenhar seus personagens favoritos dos animes, mangás e manhwas e não sabe como, ou você quer aprender a começar um canal aqui no YouTube, mas está perdido e não sabe por onde começar, confira os links no meu comentário logo abaixo do vídeo ou clique em uma das recomendações da esquerda ou da direita aí na tua tela, ok? Valeu e até a próxima.